Antes de começar, o Saulo fez aqui um pedido para ler uma poesia. Ela é um tanto longa, mas vamos deixar o Saulo agora ler, porque aí depois você retoma o seu pensamento direto nas associações. Saulo, então está bem, vamos lá. Ela, em primeiro lugar, está perfeitamente acorde com os assuntos abordados hoje, tanto pela Luzia quanto pelo Pio, e não é longa, é um soneto, é aquela prisão de 14 versos. O título é Convocai Harmonias. O autor é o Espírito Candeia. Convocai harmonias para o mundo, quer brancas, quer azuis e até cristais. Penetrem corações no mais profundo com a pureza das virgens vestais. Disse-nos Deus, é delas que inundo de luzes o caminho que cruzais. Vem delas o amor com que circunda o grande espaço-tempo em que vibrais. Então orai, convocando harmonias, que fruais dentre as dores, alegrias, e que em cada passo vosso haja luz. Igualmente orai pelas harmonias, que vossa sorte em Deus acariciam, no justo e belo, como quer Jesus. Candeia. Muito bom, muito bom. Muito então, bom. Vamos lá. Pio. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos retomar agora, e eu queria chamar a atenção na página 30 do livro da nossa benfeitora, né? O livro que tenho em mãos aqui, Psicologia da Gratidão. Nós vamos encontrar um pequeno trecho que vai falar sobre a vida e a gratidão, em que Joana faz referência ao que disse Jung. Jung asseverou que a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca do sentido e do significado. Isso é muito importante, pelo menos para mim, muito importante, porque a gente sempre acha que a finalidade da vida, todos nós, eu mesmo já disse isso várias vezes, a gente precisa ser feliz, a finalidade da vida é a felicidade, é buscar a felicidade que podemos ter agora para encontrar a felicidade plena no futuro. Mas Jung vai dizer, então, que não é essa a finalidade da vida, mas sim a aquisição do sentido e do significado. Equivale isso a dizer que a felicidade, conforme vulgarmente a gente pensa, é a conquista da alegria, do júbilo, por determinadas aquisições, pelo êxito diante de algum empreendimento, que seria a viagem ao país dos sorrisos. Sem dúvida, essas emoções que se derivam do prazer e do bem-estar encontram-se muito próximas da felicidade, que é a portadora de mais complexidades psicológicas do que se pode imaginar. Quer dizer, felicidade verdadeira é muito mais que isso, né? No conceito junguiano, o sentido existencial e o seu significado transpessoal é mais importante do que as sensações que decorrem do ter e do prazer. Transformam-se, algumas vezes, em emoções que duram algum tempo. Nada obstante, analisando-se os fenômenos, pode-se facilmente constatar que tudo quanto proporciona prazer em caráter efêmero transforma-se, cede lugar a outros, nem sempre tão felizes assim. O júbilo de um dia converte-se não raro em preocupação no outro, em desgosto mais tarde. Essa felicidade risonha e simplória de um encontro, de uma explosão de afetividade ou do interesse atendido
quase sempre se constitui véspera de amargura e de dissabor, de arrependimento e de mágoa. Bom, mais abaixo vai dizer assim, a questão da vida relativa à gratidão é trabalhar o ser interno, inundando-se de luz, a luz do conhecimento e da vivência, de tal modo que todo encanto veste-se de beleza e de saúde, mesmo que se apresente com algum distúrbio orgânico. Isto não lhe constitui impedimento ao prosseguimento da sua necessidade de sentido, por compreender que se trata de um acidente natural, íncito no processo ao qual se encontra, avançando sempre em equilíbrio íntimo. Esse significado estende-se a todas as formas de vida, as mais variadas manifestações existenciais, rumando ao cosmos. Bom, então, vejam só, a Joana vai trabalhando nesse sentido. Isso aqui ela está falando com respeito à vida e à gratidão, aquilo que Jung nos traz. E a gente vai ver que ela trata, durante todo o tempo, a gente ainda vai voltar a esse tema, provavelmente na próxima apresentação que vamos fazer, que é a questão da individuação, que foi a primeira pergunta que eu fiz para ela, apenas com uma ideia de provocação, para que ela pudesse desenvolver o trabalho que ela preparou e que ela conhece muito bem, profundamente. Bom, então, a individuação é a conquista mais expressiva do processo evolutivo do ser humano. Vamos repetir essa afirmação de Joana, que é muito importante. A individuação é a conquista mais expressiva do processo evolutivo do ser humano. Pode ser resumido na vitória do self sobre o ego, né? Porque o Saulo fez uma pergunta muito interessante, se era ego, self, era self-ego, quer dizer que a Luzia saiu pela tangente e disse assim, pode ser um ou outro, nos dois sentidos, mas parece que a Joana quer dizer que a gente caminha do ego para o self, né? Então, ela vai falando que esse resumo é a vitória do self sobre o ego e sobre a sombra, e também a superação dos arquétipos. Quer dizer, os arquétipos que são esse imaginário que vige no indivíduo e na coletividade, que precisa ser superado, porque essas ideias, esses arquétipos, eles muitas das vezes nos conduzem à condição de ficar, se não forem bem trabalhados, de ficarmos muito ansiosos, especialmente quando somos defrontados por decidir pelas escolhas ou em situações que devemos tomar alguma decisão muito importante em nossas vidas, nos causando muita ansiedade, e essa ansiedade pode ser de caráter extremamente prejudicial, uma vez que turva o raciocínio e a maneira, vamos dizer assim, clara de compreensão das coisas, né? Então, a superação desses arquétipos que são responsáveis pelos transtornos emocionais e as enfermidades de variada natureza. A ansiedade é uma delas, né? Como eu acabei de falar, que aturdem, em geral, a criatura no seu caminhar. A individuação, portanto, inicia-se quando percebemos a finalidade da vida. Quer dizer, a consciência toma a ciência
dos conteúdos inconscientes e segue realizando a sua superação, né? Integrando os arquétipos a fim de evitar o conflito habitual ou o surgimento de novos conflitos. Numa análise simplista, isso que diz a Joana, né, podemos afirmar que a individuação é algo semelhante à autoiluminação dos místicos. E aí ela vai dar exemplo de várias criaturas que encontraram essa iluminação. Mas também pode ser também compreendida como a conquista do reino dos céus, como foi proposto por Jesus. E quando nós nos libertamos das exigências imediatistas do ego para construir um oceano pleno de amor e de tranquilidade e compaixão, em que não há tormentos nem há ansiedade. A gente venceu o tormento e venceu a ansiedade quando a gente consegue se apropriar desse sentido e passa a entender que é preciso aumentar a luminosidade para que a sombra possa se diluir, para que os arquétipos sejam também iluminados e possam se unir, trabalhando em favor da completude da criatura, servindo como elementos de base, com fundamentos para a construção de uma nova realidade baseada no amor, no entendimento, na fraternidade, na compreensão do outro. Né? Então, nessa questão não vai se desenvolver a compaixão, né? E não há lugar para tormento nem para ansiedade. Os instintos vão permanecer, porque a gente temos que vencer os instintos, superar os instintos, porque a gente sabe, conforme já se aprendeu, que nós somos instinto, emoção e razão. Né? Mas os instintos precisam ser vencidos, precisam ser derrotados. Não é bem assim. Eles precisam ser iluminados. Iluminados por quê? Pela luz da razão e pela busca do sentido verdadeiro da vida. Né? A gente não ficar achando que o sentido está nas coisas do imediato, do dia a dia. Ter uma boa profissão, ganhar bastante dinheiro, ser bem requestado pela sociedade, atender os requisitos que nos são, para os quais somos chamados. Eu, há pouco tempo, até contei para a Nádia, que eu não vou repetir aqui, uma história minha de que me convidaram para ser membro de uma sociedade importantíssima, internacional, e que eu falei assim, eu não quero ser esse negócio para mim, vai ser mais um negócio para fazer com que a minha egolatria aumente mais ainda, eu vou ficar mais vaidoso e não vai servir para nada. Para que serve isso? Então, abrir mão dessas coisas, deixar isso para lá. Tem outras coisas mais importantes, a busca do sentido da vida, a busca do encontrar quem sou eu, né? A nossa própria realidade interna. E essa busca da realidade interna é uma coisa muito interessante, porque os instintos, como eu estava dizendo, eles vão ficar restritos apenas às funções físicas, não é? A gerenciar a vida vegetativa, a nossa vida vegetativa, o batimento cardíaco, né? A respiração, a digestão, o metabolismo, a função hormonal, né? E demais funções fisiológicas, celulares, né? Que são necessidades da nossa vida física. Sem aqueles impulsos da violência,
da impulsividade, das paixões acelvajadas, diluindo-se a sombra, né? E aí vai ocorrer isso que o Saulo, com tanta felicidade, trouxe na poesia, no soneto do Candeia, né? na harmonia desse eixo ego-self, gerando-se um apaziguamento dos desequilíbrios, né? As lutas entre o ânimos e a ânima, a persona, um equilíbrio entre todos esses fatores, esses arquétipos. E aí é toda uma viagem que se realiza através do self, integrado no fulcro energético da personalidade. Bom, então, o self ele desenha toda a trajetória do ser, desde o período infantil, né? Fazendo agora um resumo, né? Quando se manifesta pelas sombras e fantasias arquetípicas que aparecem frequentemente nos contos de fada, né? nas histórias infantis, né? Com os recursos, como um recurso terapêutico que é adequado para que o indivíduo avance na sua experiência de estar no mundo. Então, essas terapias são terapias naturais, e natural é que desenvolva grande ansiedade em determinados momentos, especialmente em momentos da defrontação, como eu já falei, com decisões, quando você começa a ter que tomar alguma decisão, alguma escolha, fazer alguma coisa desse tipo, né? Bom, porém, se o indivíduo consegue desenvolver a autoconsciência, e daí a importância do autoconhecimento, né, para que se desenvolva isso, eu sempre digo que é preciso que, primeiro, para que você possa buscar o si mesmo, é preciso, primeiro, você se desvele, ou seja, que você tire o véu de você, ou seja, que você reconheça a sua verdade. Ninguém pode combater ou ninguém pode educar alguma coisa que desconhece, mas precisamos saber. Nossa, a Luzia falou isso hoje, ela falou dessa questão, né? Quando ela falou de um dos mitos, eu não sei qual mito foi isso que ela falou, mas parece que foi o de Narciso. Quer dizer, se o indivíduo não reconhece que tem isso íncito em si mesmo, como que ele poderá se libertar dessa dificuldade? Ficará muito difícil. Ele começará a agir sobre a pulsão dessa questão sem desconhecendo como fazer, como disciplinar isso, como colocar isso em ordem, né? Então, é preciso orientar os arquétipos perturbadores que antes geravam os conflitos e os transtornos comportamentais, devido à falta de quê? Do conhecimento. É preciso conhecer. Conhecer o quê? O conhecimento de si mesmo, quer dizer, a viagem para dentro de si próprio. Conhecer a sua própria realidade. Todos podemos alcançar esse momento culminante da evolução psíquica, mediante um esforço que realizemos para interpretar bem os símbolos, né? E podemos compreender as angústias que precedem as ocorrências da nossa vida. Quer dizer, quando você tem que fazer alguma coisa e você fica muito angustiado para fazer aquilo, sempre que você vai fazer aquilo, fica angustiado. Você tem que estudar por que você está tão angustiado para fazer aquela determinada coisa.
Eu citei aqui uma pessoa que era muito querida minha, que é muito querida minha, porque desencarnou, mas continua vivo, e que era uma pessoa, uma cultura fantástica, um grande professor, um professor titular, mas não conseguia enfrentar um auditório para dar uma palestra. Ele gostava de dar palestra, ensino para a beira de leito, com 4, 5, 6, 10 alunos no máximo. Quando tinha uma plateia para ouvi-lo, ele não conseguia. Quer dizer, e por isso ele perdeu muito da sua capacidade de produzir o bem para aqueles que podiam ouvi-lo e aprender com ele, por esse bloqueio, que pode ser gerado por uma dessas questões que estão sendo trazidas aqui, né? A Joana vai apresentar como símbolo desses avatares fantásticos que nos antecederam a ideia, a personalidade de Teresa d'Ávila, que vai encontrar a individuação através dos seus êxtases espirituais, né? Ela vai ter uma parte aqui no livro que ela vai discutir a questão desses êxtases místicos e vai falar sobre essa questão de uma maneira muito técnica, mas que hoje não vai caber aqui. Então, a gente já está encerrando. Então, ela vai dar o exemplo dela, vai dar o exemplo de Francisco de Assis também, né? Ela vai dar vários exemplos e vai dizer que, através desses êxtases, que levam as pessoas a um estado de plenitude, aquilo que, tecnicamente, costuma ser chamado de estado alterado da consciência, estado alterado do comportamento, não é? Quer dizer, é uma mistura, talvez, entre mediunidade e animismo, né? É aquilo que eu brinquei aqui do Sérgio Felipe, é o receber a si próprio, o seu próprio espírito, avançar para dentro de si para reconhecer quem é verdadeiramente. Então, essa busca dessa plenitude e essa iluminação, né? Isso ocorre com grandes artistas. E eu vou citar dois aqui, um que a Joana cita, que é Miguel Ângelo, quando ele terminou a estátua de Moisés, ele estava num êxtase tão grande, estava tão encantado, e ele viu a perfeição daquilo que ele tinha acabado de construir, que ele virou para a imagem, olhou e falou assim: parla, quer dizer, fala. Porque ele achou que aquilo só faltava falar. Isso é Miguel Ângelo. Agora, eu quero relatar Stefan Zweig, num trabalho que ele publicou nos anos 60, ele vai dizer que ele tinha 25 anos de idade. Stefan Zweig, todo mundo sabe quem foi, né? Zweig era um amigo do Brasil. Ele que escreveu o Brasil, o País do Futuro, e ele veio escolher o Brasil para morrer aqui. É pena que tenha saído da vida por um caminho não muito saudável, que foi o suicídio. Mas Stefan Zweig, ele vai dizer que ele tinha 25 anos e ele estava morando em Paris, né? E ele frequentava um grupo de intelectuais, né? Vocês imaginem Paris, naquele tempo, os anos 20, por aí, era a Meca, né? Todos os intelectuais estavam ali. E ele frequentava um grupo e havia um sujeito, um especialista em artes plásticas, que estava deplorando as artes plásticas, dizendo que as artes plásticas... Tem sempre alguém que dizia assim: já não é mais a mesma coisa, as coisas decaíram muito e tal. E ele não concordou com aquilo, entrou no grupo e apesar da pouca idade, que ele estava assim meio de lado, né, porque só tinha pessoas assim, uns graúdas no grupo, ele entrou e falou assim: eu queria contradizer o senhor, porque aqui nessa cidade existe um homem fantástico que
é igual a Fídias, né? É igual a Miguel Ângelo, e aí citou Rodin, né? Citou Rodin. E aí, a pessoa que estava ali, um escritor que estava ali do lado, Verhaeren era um belga, tocou no ombro dele e disse assim: olha, o Rodin é meu amigo, você quer ir quer ir conhecer o Rodin? Porque quem fala com a admiração que você falou de uma pessoa tem direito de conhecer essa pessoa. Você quer ir comigo lá? E ele aceitou, e foi. E aí foram na casa do Rodin, o Rodin convidou para eles irem para Meudon, que era um arrebol de Paris, que é um arrebol de Paris, onde Rodin tinha um ateliê. E aí ele teve a oportunidade de ver o Rodin trabalhar. Quando ele estava lá em Paris, o Stefan Zweig, ele dizia assim: eu tinha escrito muita coisa, eu tinha sido muito elogiado pelas pessoas, mas bem lá no meu fundo eu sentia que me faltava alguma coisa, que não estava bom ainda aquilo que eu estava fazendo. Faltava-me alguma coisa a mais para o meu crescimento, para que eu pudesse me sentir pleno naquilo que eu fazia. E aí ele foi para Meudon, e lá em Meudon, vendo o Rodin, levou eles para ver ele esculpindo o último trabalho que ele estava fazendo. E aí ele viu que o Rodin tirou os panos molhados de cima da escultura que estava ainda em barro molhado, pegou a espátula e começou a tirar as linhas mais duras e a murmurar palavras que ninguém entendia o que ele estava dizendo. Os olhos dele estavam quase que saltados das órbitas, ele entrou numa espécie de transe, um transe. E o Stefan Zweig, que era um escritor fantástico, ele vai dizer assim: olhando para ele, eu tive a ideia de como seria Deus no primeiro dia da criação. Olha que imagem que ele criou, né? Fantástico. Quer dizer, Deus criando o universo. Era o Rodin ali criando aquela imagem. E aí ele começou e ficou ali naquilo 1 hora de relógio, e esqueceu tudo em volta, o mundo, não esqueceu as pessoas. Quando ele acorda, ele sai do transe, ele diz assim: oh, pardon, I have quite forget you, em Francisco em inglês. Eu tinha já esquecido de vocês. Aí o Stefan Zweig diz assim: naquele dia eu aprendi mais naquela viagem a Meudon do que aprendi todos os anos da faculdade. Foi uma lição fantástica. E aí eu descobri o que estava me faltando: concentração. Ora, concentração é o quê? Voltar-se para dentro de si, né? Buscar a essência que está íncita em si próprio. Então, com essa historinha final, eu encerro minha cooperação aqui e estou aberto para quem tiver tempo ainda para alguma questão. E nós temos aqui algumas participações. O Saulo está dizendo que a paz mora depois da tomada de consciência e no exercício do perdão. Deve ser uma pessoa da família dele, porque ele coloca RCS, Vanderlei. Depois, felicidade é não ver infelicidade na adversidade, o Candeia. Depois, a Carmen. Sei muito pouco de psicologia e limas. Eu não sei o que são limas aqui, Carmen. Não estudei algumas obras de Joana. Mas como fiz... Hein? Li. Tá. É porque está junto, você viu, né? Sei muito pouco de psicologia e li, mas não estudei algumas obras de Joana. Mas como fiz análise por longos períodos da vida, minha busca pessoal entende o ego parte em busca do self, que lá sempre esteve. Sim, isso aí, muito bem. E que o espiritismo muito me encaminhou às conquistas em relação a isso. Acho que, se enxergar, está em caixa alta, viu?
Acho que se enxergar é o primeiro passo para toda e qualquer atitude da pessoa diante da sociedade. O que Jorge Pio teria a comentar sobre minha conclusão? Aceito críticas e desmentidos. Olha, Carmen, você está completamente certa, porque é aquilo que eu falei, você, primeiro, antes de se autoconhecer, você precisa se desvelar, precisa tirar o véu de cima de você. Quer dizer, você tem... a Joana fala muito, em vários livros dela, em ser e parecer. Infelizmente, vivemos numa sociedade que preza muito mais o parecer do que o ser. A pessoa, então, é aquilo que também a Luzia falou aqui, as máscaras, não é? A gente, tem gente que tem máscara de tudo que ela falou do espírita que tem uma máscara no centro, aí na rua usa outra, e chega em casa, bota a máscara do Zorro, né? Começa a criar a Zorra dentro de casa, né? Então, isso é muito comum. Outro dia o Divaldo Franco falou disso. Ele conversando com um jovem, ele falou assim, tio, olha, eu não sou espírita, sabe por quê? Porque aquilo tudo que o meu pai fala aqui, em casa ele não faz nada daquilo, ele faz exatamente o contrário. E eu cada vez mais acredito menos, porque eu já vi que o Allan Kardec tinha dito, e o garoto conhecia, que a religião que não torna a pessoa melhor não vale nada, mas o espiritismo é muito bom. Eu acho que ele é que não entendeu nada ainda. Então, essa questão, se você não olha para dentro de você, se você não se reconhece e não vê que é uma forma fácil de descobrir isso, é ver aquilo que a gente critica nos outros. Aliás, quem fala isso é Emmanuel, não é nem Joana. Se você olha alguma coisa no outro que você não gosta muito, pode procurar que aquilo está em você. Porque o dia que a gente tiver a compreensão do outro, o entendimento do outro, a aceitação, tudo aquilo que já foi falado aqui hoje, você vai ver que aquilo ali é um momento daquela pessoa, que aquilo pode passar. Mas se aquilo incomoda você muito, se aquilo te traz uma dificuldade de aceitação, pode descobrir, procurar que está em você e que você é que está vivenciando essa forma que você tanto critica. Nós temos, infelizmente, esse péssimo hábito. Então, você está completamente certa no que você falou. E não é à toa, e nem por outro motivo, que uma das perguntas mais badaladas do Livro dos Espíritos é a 919, né? O conhecimento de si mesmo, que é o fundamento para o meio prático, não é? de vencer os arrastamentos nessa vida e poder compreender a vida futura, né? Não está dito com essas palavras, mas é isso que está querendo dizer lá. Então, isso está perfeito, completamente perfeito. Então, o Saulo faz aqui uma ilustração dizendo que é bela a sua citação, Pio, sobre o instinto para ser iluminado e não para ser destruído. A Carmen... É da Joana, tá? Isso é da Joana. A Carmen diz, e depois entende que o ego parte em busca do self. Acho que isso já ficou comentado por você também, né? Ou você quer comentar mais? Não, eu acho foi errata, foi errata. Tá bem. Tem duas erratas aí. Tá bom. O Saulo, novamente, Pio, você diria, então, que nossos instintos ou nossos fatores self são diamantes a lapidar no relativo à evolução? O Espírito Lázaro, lá no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que os instintos são as sementes do sentimento e que a doutrina de Jesus, que é todo sentimento, quer dizer, o sentimento do amor, porque o amor é o cume do sentimento, é o amor, e a doutrina de Jesus é todo amor. Ele vai dizer que o instinto são as sementes que vão dar origem ao sentimento, o desenvolvimento. Esse item 8 do capítulo 11 é uma verdadeira aula de evolução,
dada pelo Espírito Lázaro. Fantástico aquilo ali, porque vai nos mostrar que inicialmente nós temos instinto, depois temos sensação e depois, mais tarde, quando a gente já está regenerado, a gente tem sentimento. Quer dizer, e que o instinto é exatamente a semente que vai dar origem à grande árvore do sentimento. Então, isso é perfeito, está perfeito. Pois não. A Carmen aqui faz uma complementação sobre os dados biográficos do Stefan Zweig. Ela diz que é judeu austríaco, Isso, 1881 a 1942, um dos escritores mais famosos e lidos do mundo. Maravilhoso escritor, ele escrevia muito bem. Muito bem. E o Marcos da Silva Fonseca disse que precisava sair, ele está até com uma questão de saúde da mãe dele. Então, nós encerramos aqui as participações, Pio. Você quer dizer mais alguma coisa, fazer outras considerações? Eu quero aproveitar que o tema é agradecimento e agradecer, porque a importância desse tema para mim, primeiro me remeteu ao livro que estava na minha estante há um tempo e eu não tinha tido a oportunidade de abri-lo e compulsá-lo. E ele me ajudou, inclusive, eu já li uma grande parte dele, já anotei, já grifei partes e tudo mais, e vai me ajudar muito para o estudo que nós vamos fazer daqui a pouco, né, sobre o homem de bem, que nós temos, que é o nosso próximo assunto. Sim. no tema da Gaia que estamos fazendo, não é? Eu e Conte. Então, agradecer muito essa oportunidade e você deve achar que assim, qualquer coisa que convida o Jorge Pio, ele está sempre aceitando, por interesse pessoal, porque sempre que eu aceito essas coisas, eu acabo levando grande vantagem, aprendendo muito, sempre tirando para mim subsídios e juntando coisas e lembrando de histórias. Eu estou escrevendo o meu livro, né? Escrevendo o meu livro e eu estou lembrando algumas histórias que me aconteceram nessa viagem. Aconteceu uma outra coisa fantástica também, coisas que me remetem à vida espiritual e agradecimento à bondade do mundo espiritual elevado, que sempre tem colocado a sua mão bondosa e generosa sobre mim, né? sobre as expensas do Pai Celestial. Então, eu fico muito feliz e me sinto mesmo emocionado de poder relembrar fatos e ver como a harmonia, como as coisas vão se encaixando, como fosse um grande quebra-cabeças que a gente vai achando as pecinhas e, de repente, vai tomando uma forma que a gente fica assim, encantado de ver. Então, muito, muito obrigado do fundo do meu coração, com toda a emoção que eu tenho dentro de mim. Serve o interesse, Jorge? Ô, Jorge. Sim. Ô, Jorge, nós aqui agradecemos a você. Você disse aí que a gente convida o Jorge Pio, ele sempre vem. Acontece... Você disse... Claro. Bom, primeiro porque você é inteligente, em primeiro lugar também porque você aproveita as oportunidades, isso é prova de sabedoria. Agora, nós temos também uma ética da indicação. Já até escrevi sobre isso na revista. É verdade. Na verdade, nós não convidamos você porque você é do ICEB, porque você é nosso amigo. Nós convidamos você porque você tem perfil para tratar dos assuntos. No caso de hoje, você tem perfil para interagir com a área e com o pensamento que tem a Luzia sobre a área. Esse é o nosso critério e é por isso que está, pelo menos segundo opiniões gerais, está dando muito certo. Eu gosto muito de estar aqui.
Nós gostamos muito que você esteja conosco e continue conosco, tá bem? Então, nós estamos encerrando, vendo aqui que César Reis entrou. Cadê o César? Ele disse que ele precisa sair, mas que o Pio é uma grande inteligência e um coração ainda maior. Jesus abençoe. Concordo plenamente. Eleni Pio, excelente explanação. Quando você fica assim, você vai falar. Diga. Não, eu estou vendo aqui. Essa sua postura corporal é assim. Eu estava vendo aqui, alguém escreveu alguma coisa que me interessou, mas eu não consegui ler. Aqui o chat. Se Jorge, diz a Carmen, se Jorge não tivesse o cabetal que tem, não poderia comparecer assim de alma lavada para uma conversa tipo cuspe-giz de horas. Ave Sofia. Amém. Bem, nós temos também o exemplo que semana passada veio aqui também de alma lavada, o Hernani Sampaio, e também fez um belo trabalho para nós, né? Fantástico o trabalho do Hernani, muito bom. Como diz a Carmen, de alma lavada para uma conversa tipo cuspe-giz de horas. Foi o que fez também o Hernani e foi também o que você tem feito aqui também para nós e outros companheiros que nós, felizmente, temos no ICEB um plantão de competências, inteligências, boas vontades, já que estou dizendo tudo no plural, e amor ao ICEB. Muito obrigada a você, Pio, e também gratidão a todos os que estão em ambos os planos da vida, contribuindo para esse nosso esforço conjunto para buscarmos a reinserção do ICEB no lugar que ele merece estar. Já esteve e voltará a estar, se Deus quiser, com o apoio de todos nós em ambos os planos da vida. Nádia? Sim. Eu queria fazer uma observação quanto às últimas palavras do Pio, muito rápida. Sobre o seu interesse, aquela atitude interesseira. Conserve esse interesse. Tá bom. Tá bom. É o que se chama interesseiro no bom sentido. Então, tá bem. Muito obrigada. Na realidade, eu costumo chamar isso de resiliência. Quando me mandam um limão, eu faço limonada. A limonada. Faz você muito bem. Faz você muito bem. Então, o César precisou sair. Vamos, então... Hoje, particularmente, é o dia da gratidão, né, do nosso estudo. Teremos outros estudos também. Então, vamos alinhar nossos corações, nossas mentes, vamos manter nossas mãos unidas no trabalho na seara de Jesus. Sob o manto de Maria, nós agora, Mestre querido, erguemos nosso pequenino coração na direção do teu. Dele continuas a fazer jorrar por sobre nós, por sobre nossos desejos no bem, por sobre nossos projetos no bem, particularmente aqui no ICEB, por sobre todos os nossos problemas, por sobre todas as nossas ansiedades, por sobre todas as nossas imperfeições. Sabemos, Mestre, que desta luz que emanas por sobre nós, também recebemos a consolação, o fortalecimento, o refazimento no corpo e na alma. E, por extensão, Mestre, também recebemos aquela parcela de fermento de que nos fala a obra paulina, para que neste instante, Jesus amado, nós possamos colocar de nossas mãos quase que vazias a teu serviço, para que na multiplicação do amor tu possas fazer fermentar o nosso desejo de servir, e muito particularmente nesta hora. Nós te rogamos, multipliques
essas nossas energias que colocamos agora a teus pés, para que possamos, junto de tuas mãos, ir ao encontro das necessidades de nossos irmãos. Por isso, Mestre, nesta hora, com toda a humildade nós te rogamos, ouve, Mestre, a grandeza da hora, a sinceridade da hora, o desejo de que a hora possa multiplicar bênçãos, alívios, consolações por sobre a humanidade, atravessando os duros tempos que nos anunciaste. Mas temos a tua companhia augusta, excelsa, nobre, divinizada. E por isso, Mestre, como tu nos disseste, não vamos temer. Nós vamos nos guardar no regaço de teus braços para seguirmos, para construirmos, para nos colocarmos na tua direção, hoje e sempre, que assim seja. Ilumina o ICEB e todos os que colaboram em ambos os planos da vida. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Nádia, querida. Obrigada, doutor Jorge Pio. Obrigada ao ICEB. Muita paz para todos. Obrigado a todos. Graças a Deus. Obrigada, Hegel. Obrigada a todos, graças a Deus. Nádia, obrigada, Hegel. Obrigada, Dalva. Obrigada, Altamiro. Beijo. Obrigado, Nádia. Beijo, Um abraço para todos. Tamir, ainda vou ficar na sua aula ainda. Qualquer hora dessa. Se Deus quiser. Isso. Obrigada, Será uma Léo. honra Volte para sempre. mim. Obrigada, Léo. Volte sempre. Maria das Graças, volte sempre. Sim, Carmen. É que a aula do Altamiro não é só uma aula de Esperanto, é uma aula de vida. Ele é uma pessoa que é um exemplo, uma pessoa muito especial. Sim, verdade. Eu te conheço, eu já fiz o curso inteirinho com você, lembra? Pois é, você sabe que eu concordo com você. Não aprendi, mas fiz. A bondade do coração de vocês. Concordo com Não, você. é que você apresenta para a gente. Concordo. Obrigado. Então, já agradecer ao Jorge, ao Altamiro, a Dalva, a Maria das Graças, volte sempre, viu? Pegue o link. Paulo, obrigada. Paulo De Felipe, o ICEB está ali, obrigada sempre. A Dalva, já falamos. Paula Patitucci, obrigada. Patitucci. Luiz Lemos, obrigada. Pronto. Os nossos irmãos também já se recolheram. E nós também vamos nos recolher, mãos e corações unidos e mentes imantadas a Jesus para o progresso do nosso planeta. As melhoras do professor César. Exatamente, exatamente. Nós oramos para o César todo dia, não é? Todos nós. Então, até a próxima, se Deus quiser. Paz e luz a todos nós. Assim seja. Um abraço. A gente não quer ir embora. Tchau. Não.